danado, só viajando. Foi desde o começo, agora que meu ano vai começar, eu falei. Atrasado tudo aqui, pelo amor de Deus, complica. Dá uns 5 minutinhos a gente começa, tá? O pessoal está entrando. Estou mandando aqui nos grupos. Vamos ver se Emerson entrou. Emerson é geneticista, você deve conhecer, ele é do grupo de doenças raras, Murilo. E tá aí. Ele mandou lá no grupo. Eu não conheci ele, mas... Bem. Bom. Boa noite. Ô, Emerson, tudo bem? Tudo bom, rapaz. Estamos aqui para prestigiar e entender um pouco mais sobre o Fábio. Que é isso. Você que vai ensinar nós aqui, imagina. Eu vou apenas falar um pouquinho da parte cardiológica aí, algumas coisinhas de red flags, mas você que comanda o Fábio, imagina. A gente, estou 130 pacientes aqui com hipertrófica e 0, Fábio. Tá difícil, viu? Pescou nenhum. Eu acho que Sergipe é uma zona livre, não tem aquele zona livre de febre aftosa, acho que é zona livre. Mas nós fizemos esse estudo também lá no INCOR, isso já tem uns 8 anos, né? Nós pegamos 100 hipertróficos, só que lá era mais selecionado. Também deu 0 de Fabry. E eu fiz aqui com as minhas alunas de uma de C, nós testamos os 70 e pouco, nós conseguimos encontrar um, você acredita? Isso daí é sorte, eu acho, viu? É muito... não tem jeito. E nós encontramos um, nós caímos naquela casuística de 1 a 3%, e nós encontramos um Fabry aqui. Depois de muito tempo, viu? Quase uns 3, 4 anos. Porque a gente teve a facilidade da Invita, né? Eu acho que você também teve essa do programa da Invita. E a Sanofi está fornecendo para nós o painel NGS. Eu não sei se você teve essa oportunidade também. E aí eu estou fazendo um monte. Eu chamei os alunos para fazer a iniciação. Falei, nós vamos tudo que tiver hipertrófico, nós vamos testar. E eu encontrei um, mas assim, é difícil, viu? Fabry a gente não pegou ainda nenhum, mas em compensação, amiloidose por tranquirretina de rodo aqui. E para você ver que eu não estou conseguindo encontrar aqui, eu acho que eu encontrei um mais wild type, 1 ou 2, mas era wild type, com genética negativa. Estamos com bastante paciente, né, Emerson? Isso mesmo, Fabrício. Aí tem o rate diagnóstico aí das amiloidoses, e tem um cluster aqui, uma família, uma cidade aqui que a gente tem encontrado bastante casos. Legal, hein? Nossa, amiloidose faz diferença danada. Diagnóstico muito legal. E coisa que a gente não pensava, né? Nossa, como pode? Só precisa o tratamento ficar mais acessível, né? Certamente, né? Mas agora o Fabry foi incorporado, né? Vocês foram acompanhados, assim, vai demorar para chegar aí na prática mesmo, para a gente conseguir começar a prescrever tranquilamente, da forma que a gente imagina, mas é um começo, né? Acho que o problema da amiloidose, eles têm que reduzir um pouco o custo, né? Porque são muitos pacientes, né? Se eles não tiverem essa cabeça, tem que reduzir o custo, porque Fabry passou, que eu sei que eles abaixaram o preço pesado, viu? Fizeram um combinado muito interessante aí. Não liberar a dose de 80 também, né, Murilo? Então, alguns pacientes têm procurado para judicializar, aquela questão filosófica complicada, né? Mas tem que abaixar o preço, já ganharam muito dinheiro, né? Tá família, está na hora, abaixa um pouquinho, pô. Não. E vai vir agora pro hipertrófico, uma vacante aí, né? Que também vai vir com preço lá que a gente imagina. E a dispensação aqui no CASE, que é o centro que dispensa, a dispensa e falta 15 dias, atrasa, fica um mês sem, é uma tristeza. Então, os pacientes ficam estressados, está muito complexo, assim, a dinâmica da dispensação desses medicamentos. E aí, vai começar ou não? Vamos começar, tá? Então, primeiro, boa noite, agradecer a presença de todos. Estamos reiniciando nossas reuniões científicas. Tem um convidado ilustre, amigo, querido, um excelente cardiologista. Ele é doutor e pós-doutor em ciências de cardiologia pela USP, diretor médico do Centro de Pesquisa Clínica da Universidade de São Francisco e professor da Faculdade de Medicina de Bragança Paulista. Queria agradecer enormemente aí seu tempo, a disponibilidade, o carinho de sempre, Murilo, em abraçar aí nosso convite e trazer um pouco aí do seu conhecimento, da sua experiência
em doença de Fabry, ele é um dos grandes estudiosos de doenças raras dentro do grupo, onde Emerson está, a doutora Joselina, e várias pessoas aí que integram esse importante grupo de doenças raras. Obrigado mais uma vez, Murilo. Boa aula. Imagina, eu que agradeço, Fabrício, fico muito feliz de estar aí com vocês, abrindo aí o ano, né, e falar um pouquinho da doença de Fabry, né? Você sabe que eu tenho um carinho especial aí por Aracaju, tenho laços familiares, então vir falar aí com vocês e conversar sempre é uma honra muito grande. Primeiro eu vou trazer alguns casos, mais para a gente dar uma animada aí na aula, para ver qual desses pacientes vocês acham que poderiam ter doença de Fabry, o que vocês entendem, né? Então, é uma mulher de 57 anos, que vem num diagnóstico de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, né, classe funcional 2, um eco com uma hipertrofia concêntrica lá, septo de 11, nada tão muito importante, cavidades normais, com essa redução no strain longitudinal aí, né, esse padrão aqui que vocês conhecem bem aí, que lembra alguma coisa, né, e que essa disfunção diastólica grau 1. Esse é um caso, são casos reais que eu tenho e que trouxe para a gente discutir. Esse é um segundo caso, também uma mulher de 50 anos, né? Essa veio encaminhada para a gente avaliar, porque ela fez um episódio de FA, esse é o traçado dela durante a sessão de diálise, ela é uma renal crônica dialítica, né? Ela traz um eco com uma hipertrofia, septo de 12, uma parede posterior de 17, fração de ejeção preservada também, um átrio um pouco aumentado, né? Volume atrial nesse caso, e válvula aórtica espessada. Esse é um segundo caso que eu queria que vocês, se vocês pensarem em alguma coisa, pensando na doença de Fabry. Um menino de 22 anos, né, um menino não, um rapaz, né, que teve uma alteração no exame admissional e veio para essa avaliação, né? Esse aqui é uma imagem, a foto do laudo do eco dele, isso é de 2011, eu tinha 1,90 m, né? Mas que tinha lá uma hipertrofia concêntrica, aí, septo de 13, parede posterior de 11, né? Um pouco assimétrico, mas nada que chamasse tanta atenção, não tinha obstrução em via de saída, nada mais disso, né? Veio para a gente avaliar. E esse outro caso aqui de um paciente de 35 anos, que teve uma síncope, mais parecendo uma síncope vasovagal mesmo, mas ele já tinha um átrio esquerdo bem aumentado, septo de 21, parede posterior de 21 também, fração de ejeção preservada, e ele tinha um gradiente na via de saída em repouso de 81, e quando fazia a manobra de valsalva, subia para 123, né? Com uma disfunção diastólica grau 3. Então, desses pacientes aqui, desses 4 pacientes, se algum desses pacientes, assim, no nosso dia a dia, a gente pensaria em doença de Fabry aí, ou pelo menos um diagnóstico diferencial, né? Então, com esse strain diferente, um paciente com FA em diálise, um jovem com alteração no exame admissional, uma hipertrofia relativamente concêntrica e obstrução em via de saída. Então, curiosamente, esses 4 pacientes, eles são portadores de doença de Fabry. E essa é a doença de Fabry, que apesar de ser uma doença rara, como a gente vai conversar, mas é uma doença que ela pode cursar com vários fenótipos, né? Um fenótipo que às vezes lembra a amiloidose, um fenótipo com arritmia cardíaca e FA, e a insuficiência renal, pacientes com hipertrofias ventriculares de causas não conhecidas, né, como cardiopatia hipertrófica, e pacientes mesmo também com diagnóstico de cardiopatia hipertrófica, que tem gradientes em via de saída. Especialmente esse menino aqui, esse homem de 35 anos, né, ele acompanhava lá no nosso ambulatório do INCOR, esse é um caso real, mais de 15 anos com diagnóstico de cardiopatia hipertrófica, e a partir do momento que a gente começou a estudar a doença de Fabry, nós resolvemos testá-lo, e o diagnóstico final foi doença de Fabry, não cardiopatia hipertrófica. Então, só para a gente ver que, às vezes, esses pacientes, apesar de serem raros, né, eles se confundem muito com os nossos pacientes do dia a dia, e é importante a gente perder alguns segundos pensando em doença de Fabry, né? Então, a doença de Fabry é uma doença rara, né, hereditária e familiar, né, que tem uma incidência de 1 para 40 mil ou 100 mil habitantes, né? Mas já tem alguns estudos no Japão, em triagens neonatal, mostrando que essa prevalência em testes genéticos, né, parece ser menor, né, mas a princípio é isso que a gente tem. Então, ela se encontra dentro das doenças raras, né? É uma doença relacionada e está associada a uma alteração no cromossomo X, e isso é muito importante a gente lembrar, tá? E eu vou mostrar isso porque quando a gente um depósito lisossômico, né, em várias células e tecidos, e isso vai acontecendo de forma progressiva e gradual, e se a gente não tem e não institui o tratamento específico, pode levar a um risco de
a uma redução de expectativa de vida e morte, né? Então, basicamente, do ponto de vista fisiopatológico, o que acontece por essa deficiência ou por esse problema genético no nosso cromossomo X, a gente não tem a produção total ou parcial dessa enzima, chamada alfa-galactosidase, e a ausência total ou parcial dessa enzima faz com que acumule-se dentro do lisossomo essa substância chamada de globo-triazilceramida. São substâncias ricas em lipídios. Isso faça que tenha uma alteração celular, ou seja, uma disfunção celular, e essa disfunção celular vai evoluir com disfunção tecidual e orgânica. Então, é uma doença rara que cursa devido a uma deficiência enzimática total ou parcial. Então, essa é a doença de Fabry que a gente conhece. É importante a gente lembrar que ela é ligada ao cromossomo X, principalmente quando a gente pensa fazer o diagnóstico familiar ou fazer o heredograma dessas famílias, né? Então, se é uma doença que ela é transmitida pelo cromossomo X, o pai, que é portador da doença de Fabry, ele vai transmitir a doença para todas as suas filhas, né? Porque ele transmite o cromossomo X, mas ele não transmite a doença para os seus filhos, então, teoricamente, nós não vamos pesquisar doença nesses pacientes. Exceto ele não transmitiria para suas filhas se ele não fosse o pai verdadeiro ou biológico, né, dessas filhas, né? E isso, às vezes, na prática, e o Emerson, que é geneticista, sabe disso, às vezes a gente pode encontrar situações que fica complicado e tem famílias que, às vezes, não querem testar. Então, sendo o pai portador da doença de Fabry, todas as filhas serão testadas e tem que ter a doença se for filha do mesmo pai. E a mãe transmite tanto para a filha quanto para o filho, sexo masculino e sexo feminino, em 50% dos casos. Então, isso já é uma primeira dica quando a gente investiga a doença de Fabry, né? Se você tem um homem doente, provavelmente essa doença veio da mãe, né? E aí a gente tem que investigar e perguntar como que era a história familiar da mãe, com histórias de doenças cardíacas, doenças renais ou cerebrovascular, né? Então, isso já é uma dica que a gente pensa na doença de Fabry. E se quando é o pai, a gente nunca vai pensar em testar os filhos. Tá? Como eu falei, é uma doença progressiva, né? E o depósito dessa substância, o GB3, ela começa a ocorrer ali já intraútero, né? Então você tem uma deficiência parcial ou total dessa enzima, e esse depósito dessa substância já vai fazendo uma alteração celular intraútero antes mesmo de nascer. Com o depósito progressivo dessa substância, a gente começa a ter as alterações teciduais e as disfunções teciduais. Do ponto de vista de sintomas, e é onde apareceram os primeiros sintomas, é um pouco diferente dos sintomas da fase adulta. Porque na fase adulta, se você não identifica e não trata essa doença que está ocorrendo de forma progressiva, a gente acaba tendo falências orgânicas multitecidual, quando a gente tem um Fabry clássico, tá? E se não trata e não identifica, a morte prematura precoce. Então, teoricamente, né, o paciente portador de doença de Fabry, como a gente vai ver, os sintomas ocorrem ali, os primeiros sintomas na infância, né? E seria a fase mais ideal para a gente pensar em fazer o diagnóstico e tratar esses pacientes, né? Se a gente for transpor isso para o ponto de vista cardíaco, né? Então a gente tem na fase inicial ali o depósito dessas substâncias, aqui então é um endocárdio, né? Cheio de lisossomo, corado em azul mais escuro, lisossomos aqui acumulando dentro do endocárdio, do músculo cardíaco, né? Depois que passa de uma fase fazendo as alterações de eletrocardiograma, então ele faz um comprometimento pantecidual, tanto músculo cardíaco como sistema de condução. Depois as alterações de músculo cardíaco, como hipertrofias ventriculares, alterações de função diastólicas, e assim por diante. E se você não trata esse paciente e não consegue interromper essa progressão ou essa depósito dessa substância, né, a gente tem as lesões irreversíveis, nesse caso o aparecimento de fibrose, que especialmente na doença de Fabry é normalmente localizada nessa região ínfero-lateral basal. Tá? E a gente vai discutir um pouquinho, mas isso já chama a atenção. Então, se a gente for transpor esse depósito do ponto de vista do coração, é isso que a gente estaria vendo num paciente com doença de Fabry. Infelizmente, os diagnósticos acabam ocorrendo mais numa fase tardia, né, onde esse paciente já tem grandes hipertrofias. Então, isso que a gente pensa. Uma coisa que é importante para quem não está muito acostumado e habituado com a doença é lembrar que a doença de Fabry tem dois fenótipos, né? Porque quando a gente pensa em uma doença de Fabry, que é uma doença rara e genética, né, vem sempre na cabeça aquela doença sindrômica, né? Quando a gente pensa em Danon, né, essas outras doenças que têm aqueles estigmas, ou tem um fenótipo quando a gente olha um paciente e identifica, né? E realmente a doença de Fabry, nessa forma clássica aqui,
que ocorre principalmente em homens, onde ele praticamente não tem, né, a produção da enzima, porque o cromossomo X dele é o cromossomo doente, né, é uma doença multitecidual. Então, nas fases mais iniciais ou ali na infância, as principais comprometimentos do sistema nervoso periférico, criança com dor, e assim por diante, quando vai acumulando a substância ali em diversos órgãos e tecidos, as complicações, como complicações cardíacas, complicações renais, então o paciente que tem o binômio comprometimento renal e cardíaco, né? Alterações de pele com aparecimento de angioqueratoma, aparecimento de AVC de causas não identificadas, os famosos AVCs idiopáticos, né? Como a gente às vezes, muitas vezes definia nesses pacientes, né? Aparecimento de córnea verticillata, né? Isso é um diagnóstico diferencial importante, principalmente para nós que somos cardiologistas, que são os pacientes que usam amiodarona, né? E às vezes esse paciente com Fabry também está cursando com fibrilação atrial e está tomando amiodarona, e esse diagnóstico às vezes passa batido. Então, realmente, a gente pode ter aquele paciente que a gente identifica e fala, não, alguma coisa não está batendo. É um paciente que está muita alteração, é cardíaca, é renal, é AVC, é alteração intestinal, e realmente esse seria o fenótipo clássico. Mas nós temos um outro fenótipo, bem descrito na literatura, chamado fenótipo não clássico, e isso depende principalmente da mutação acometida, ou ocorre em mulheres, onde você tem ainda uma componente residual dessa enzima. E aí você pode ter alterações exclusivamente só no coração, sem nenhuma mais manifestação sistêmica, então exclusivamente esse paciente pode aparecer no seu consultório com uma hipertrofia ventricular, sem nenhum outro achado sistêmico da doença, ou um comprometimento renal exclusivo. Então, a gente às vezes se engana pensando que a doença de Fabry teria que ser multissistêmica. Então, pacientes que têm apenas complicação cardíaca pode estar dentro desses fenótipos não clássicos, ou late onset, e também esses pacientes merecem tratamento, e o prognóstico, quando não tratados, são bem ruins. Então, é bom a gente lembrar disso, né? Não ficar com aquela ideia na cabeça que a doença de Fabry é uma doença multissistêmica, que tem que ter várias alterações e tem que ser um paciente sindrômico. E por conta disso, né, o que acontece com toda a doença rara, e o Emerson, que é geneticista, sabe muito bem disso, né, é a saga do paciente, né? Então, se a gente for acompanhar as grandes cortes aí, em mulheres, o primeiro aparecimento de sintomas da doença de Fabry ocorre por volta dos 13 anos, um pouco residual. O diagnóstico definitivo do paciente ocorre lá por volta dos 31 anos, depois de ter passado em pelo menos 4 ou 5 especialistas. O que a gente vê na amiloidose também, né? E em homem, né, os primeiros sintomas ocorrem de forma mais precoce, por volta de 9 anos de idade, e o diagnóstico médio ocorre por volta de 24 anos. E qual que é o problema disso? O problema é que se a gente não reconhece e não trata esses pacientes, a gente tem uma importante redução da expectativa de vida. Os pacientes do sexo masculino acabam falecendo próxima aos 60 anos de idade, então uma redução em torno de 20 anos de idade no sexo masculino, e a mulher uma redução de 15 anos se você não trata esses pacientes. Então é muito importante a gente pensar e tentar fazer o diagnóstico, porque a gente vai mudar a história natural desses pacientes, né? Só para a gente lembrar, quando a gente está diante de um paciente ali com aquela hipertrofia, vale a pena a gente questionar alguns sintomas, que seriam aqueles sintomas iniciais da infância, né? Então, se tem principalmente dores neuropáticas, né? Muitas vezes que foram diagnosticados como dor de crescimento, é a dor mais típica que a criança conta, né? E passou em diversos médicos, aí a mãe fala, era verdade, eu tive um paciente que ele tinha diagnóstico de febre reumática e tomava bezetacil, mas o problema era a dor neuropática dele, sem diagnóstico, né? Esses pacientes têm muita intolerância, né? Principalmente na idade, na infância. Isso cursa o resto da vida ao calor, então eles não produzem suor. São pacientes que não conseguem ficar em locais quentes, não praticam atividade física. O aparecimento dessas lesões de pele, chamado angioqueratoma, que não é patognomônico da doença de Fabry, mas é muito importante a gente sempre investigar, né? E ela localiza principalmente nessa região de calção de banho ou periumbilical, que são pápulas vermelhas ou violáceas, parecendo como se fossem petecas, mas que aparecem ali na infância e que não desaparecem, né? E isso é muito típico, então, quando a gente tem esse paciente com essa lesão, o diagnóstico é quase que de certeza, não é patognomônico, mas chama muito a atenção e vale a pena a gente examinar, né? E aí o aparecimento da córnea verticillata nas crianças já pode ter. Então, normalmente é isso que a gente vai ter, e a criança, às vezes, aí com muito sofrimento,
consegue ultrapassar essa fase dela, dessas dores, consegue ter uma qualidade de vida muito ruim, e ela chega na fase aí de adulto jovem. E aí começam as primeiras manifestações já de um depósito, principalmente no coração e rim, né? Eu vou me focar mais aqui na parte cardíaca, né? Porque eu sou cardiologista, né? Mas as alterações binômio rim e coração, elas vêm sempre mais ou menos na mesma idade, né? O rim, inicialmente com perda de proteínas, né, com proteinúria relacionada à lesão do podócito, né, nesses pacientes, né, depois insuficiência renal, e ao mesmo tempo a gente cursa com as alterações no coração. Né? Então, se a gente for ver essa corte, né, em doenças raras, a gente não tem estudos randomizados, multicêntricos, até porque esses pacientes são raros, né? Mas nesses pacientes aqui, com quase 3.000 pacientes aí, onde metade não tinha terapia de reposição enzimática, né? A gente vê que o primeiro evento cardiovascular é muito precoce, né? Então, aquele jovem que infarta com 45 anos, ou uma mulher que apresenta um AVC jovem, sem causas definidas, a doença de Fabry aí às vezes tem que ser lembrado, né? Interessante, né? A Sandra, que também estuda bastante doença de Fabry, colega nossa lá de Brasília, ela tem um caso de um paciente jovem que fez um infarto, né? Um infarto tipo 2, por doença de Fabry e alteração endotelial. Então, a gente precisa lembrar desses pacientes, porque realmente a doença cardiovascular, quando não tratada, é o que leva à morte desses pacientes. Né? E como nós vamos pensar aí do ponto de vista diagnóstico diferencial? Né? Isso aqui foi um algoritmo, né, que nós publicamos aí no Arquivo Brasileiro de Cardiologia, mas basicamente o paciente com doença de Fabry é aquele paciente que está no contexto da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Né? Então, quando nós temos o nosso consultório ou ali no atendimento um paciente cursando com sinais e sintomas de C e a fração de ejeção é preservada, a gente divide em dois grandes grupos, né? Onde não tem a hipertrofia ventricular, ou seja, as paredes são normais, que aí a gente vai pensar em outras causas, né? Ou naqueles pacientes que cursam com hipertrofias ventriculares. E aí, nesse contexto, nós precisamos lembrar de três grandes grupos de doença. Lógico que a doença mais prevalente sempre vai ser a cardiomiopatia hipertensiva, né? Mas a gente percebe que esses pacientes, normalmente a hipertrofia é muito mais exuberante. Quando não é cardiopatia hipertensiva, a gente sempre lembra da cardiopatia hipertrófica, que também é a segunda mais prevalente, que cursa com hipertrofia do músculo cardíaco, sem causas definidas, né, onde a gente não tem uma causa que justifique, né? E ali no meio, né, a gente precisa lembrar, hoje em dia, né, das doenças restritivas, e nesse contexto, a amiloidose, que todo cardiologista e clínico está ficando craque, né? Então, se o paciente tem hipertrofia, vamos pensar em amiloidose, mas vale a pena a gente perder alguns segundos ali pensando se não pode ser uma doença de Fabry, porque são ambas doenças que podem aparecer com um fenótipo muito parecidos, né? Principalmente naquele contexto do fenótipo late onset ou não clássico, né? E que tem tratamento específico, né? Então, às vezes a gente faz ali uma triagem para amiloidose, não fechou a amiloidose, sintilo com pirofosfato negativo, mas a gente às vezes esquece de perder alguns segundos, talvez, fazendo uma investigação um pouco mais detalhada desses pacientes, né? E é importante hoje em dia a gente pensar nesses dois diagnósticos, né? E porque nós temos tratamento específico, né? E esses tratamentos, como a gente vai ver, podem modificar aí a vida da doença, a vida dos pacientes. Né? Mesmo em pacientes que tinham diagnósticos iniciais de cardiopatia hipertrófica, né? Então, se a gente for ver essa série de cortes aqui, desde 1900, né, para os pacientes que tinham diagnóstico inicial de cardiopatia hipertrófica, que estava sendo seguido lá no ambulatório, e aí resolveram fazer a avaliação se poderia ser doença de Fabry, né? Então, a gente vê que esse diagnóstico diferencial, né, chega mais ou menos até a 3%. Né? Existe aqui um outline de 11%, a gente não imagina que é isso aqui nunca, né? Em 34 pacientes, alguma coisa que aconteceu de diferente, mas as cortes de hoje em dia falam que a presença da doença de Fabry ou diagnóstico de doença de Fabry em pacientes com cardiomiopatia hipertrófica pode chegar até 3%. Né? Então, vale a pena a gente, às vezes, fazer o diagnóstico e fazer a triagem desses pacientes, né? Quando a gente tem alguns red flags. Tá? Esse paciente pode estar nesse contexto. Né? A própria diretriz da American Heart, aqui de cardiopatia hipertrófica de 2020, né? Traz para nós lá, né? Naqueles pacientes adultos que cursam com fenótipos de hipertrofias miocárdicas, né? Doença de Fabry, a ataxia de Friedreich lá e outras doenças de depósito, nesse caso a amiloidose, deve ser investigado ou pensado no diagnóstico diferencial. Então, esse seria o contexto
do paciente do ponto de vista de sintomas clínicos, de apresentação clínica. O paciente com IC com fração de ejeção preservada, né, que cursa com hipertrofias ventriculares, né. Essas hipertrofias em homem aparecem de forma bem precoce, né, em torno de mais ou menos 30 anos. Isso está relacionado principalmente devido à atividade enzimática no homem, né. Então, o homem ele não produz praticamente a enzima, né, porque o cromossomo dele X é o doente, né. E as mulheres, a hipertrofia começa a ocorrer de forma um pouco mais tardia, né. Basicamente, aquele paciente realmente que a gente pensa em diagnóstico de doença de cardiopatia hipertrófica, né. É interessante porque antes as indústrias, né, farmacêuticas, por muito tempo, acompanhavam os nefrologistas, né, em clínica de diálise, faziam testes em clínicas de diálise, porque eles achavam que o grande diagnóstico de pacientes dialíticos ali, de causas indefinidas, o que passa batido, poderia ser realmente a doença de Fabry, e a gente sabe que isso cursa, né, com esses pacientes. Tem uma corte de um amigo nosso, Cassiano, né, que mostrou que ele fez uma avaliação aqui no Brasil, que ele encontrou doenças de Fabry em pacientes dialíticos em 0,5%. Né? Então, é menor do que a gente imagina, do que quando a gente tem as cortes dos pacientes com cardiopatia hipertrófica. E a partir desse momento, né, não só esse trabalho do Cassiano, trabalhos internacionais, mostrando que provavelmente os pacientes com doença de Fabry estão nos ambulatórios de cardiopatia hipertrófica, o pessoal da indústria farmacêutica começou a olhar com nós com outros olhos e a gente conseguiu conseguir um maior conhecimento dessa doença, né? O que é descrito na literatura, né, que a doença de Fabry teria que cursar com hipertrofias concêntricas, né? Não são hipertrofias exuberantes, o que está descrito na literatura, mas como vocês viram ali, diversos fenótipos na parte inicial lá da aula dos casos clínicos, pacientes até com hipertrofias assimétricas, mas o que cursaria mesmo é aquele paciente com uma hipertrofia concêntrica, onde a gente não tem uma causa definida, e aí a gente deveria pensar, né? Pode ocorrer as hipertrofias septais em até 5% dos casos, né? E o remodelamento concêntrico também, excêntrico, a gente pode ver nesses pacientes. Mas, teoricamente, em ambos os sexos, seria a hipertrofia concêntrica. Em homens, lembrar que a hipertrofia septal não afasta a doença de Fabry, né? Às vezes, alguns colegas, e quando eu dou aula, falam, Murilo, eu tenho um paciente, ele é assimétrico, eu posso pensar em afastar a doença de Fabry só por esse achado? Não, não pode, porque realmente a gente está vendo vários fenótipos diferentes desses pacientes. Então, resumindo, existem algumas outras alterações, e isso é importante, às vezes, a gente lembrar o colega do eco, né? Por que você está solicitando, né? Ó, estou pedindo porque o meu diagnóstico ou é amiloidose, ou é hipertrófico, ou é doença de Fabry, né? E aí ele pode ter alguns outros achados, né? Um achado que foi descrito no começo era o aparecimento desse achado dessa aparência binária aqui do endocárdio, onde a gente vê aqui, teoricamente, seria o depósito de GB3, né? O colega que faz eco, ele acaba olhando isso com mais cuidado, né? Mas a gente viu que depois os estudos posteriores mostrou que a sensibilidade desse achado é menor que 30%. Tem uma especificidade boa, mas pouco aparece, né? E também ele não é tão bonitinho como assim a gente vê. Normalmente está localizado só mais em uma região, mas isso aqui, para um colega um pouco mais atentado, ou que tem uma orientação por que você está pedindo o exame, né? A gente sempre tem que ajudar o ecocardiografista, às vezes pode chamar a atenção, né? E também essa proeminência do músculo papilar, existe até um cálculo que você pode fazer, onde você tem um aumento do diâmetro dos músculos papilares em relação ao diâmetro ventricular. Isso também seria um achado aí indireto da doença de Fabry, onde poderia ser pensado, né, nesses pacientes, né? Então, isso é um achado que a gente poderia ser avaliado. Do ponto de vista de eletrocardiograma, né, são pacientes que vão cursar, diferentemente da amiloidose, e muito parecido com a cardiopatia hipertrófica, com grandes hipertrofias ventriculares, né, na grande maioria das vezes, né? Mas existe um achado que chama muito a atenção, que também não é patognomônico, mas está muito associado à doença de Fabry, que é o intervalo PR curto. Então, por depósito dessa substância lipídica, próximo ao nó sinusal, você tem um aumento ou uma aceleração da condução do estímulo ali, e você tem uma redução da onda P, isso faz com que o seu intervalo PR altere, né, e fique encurtado. Então, pacientes que cursam hipertrofias ventriculares em intervalo PR curto, doença de Fabry, talvez seriam red flags para a gente pensar e a gente investigar do ponto de vista do eletrocardiograma. Então,
Essa aqui era a paciente de 52 anos, com um eletro muito parecido, né, com aquele tipo de hipertrófico, né, mas com intervalo PR aí bem curto, e essa paciente teve diagnóstico confirmado de doença de Fabry, né. Interessante que essa paciente, né, esse é um eletro que ela trazia, eu lembro dessa paciente, né, essa paciente depois ela começou a desenvolver episódio de fibrilação atrial, né, ela ainda não tinha diagnóstico de doença de Fabry, e ela fez 6 procedimentos para supressão da fibrilação atrial, né, de procedimentos invasivos, né, e essa paciente chegou um momento que ela foi viajar para os Estados Unidos, lá ela recorreu a uma FA, e lá fizeram uma ressonância nela, que ela foi para o pronto-socorro, e foi lá que acabou fazendo o diagnóstico, mas depois de ter feito 6 estudos eletrofisiológicos, né, para ablação da FA, né, e era uma paciente que o diagnóstico realmente passou batido aí como doença de Fabry. A ressonância, o que a gente acaba identificando é a presença da hipertrofia ventricular esquerda, né, e o aparecimento da fibrose, normalmente nessa região ínfero-lateral basal, né. No homem, né, no sexo masculino, normalmente o aparecimento da fibrose ela está associado com a ocorrência da hipertrofia ventricular esquerda, né, principalmente no sexo masculino, só que em mulheres não. Então, toda mulher, onde a gente faz o diagnóstico, a gente acaba realizando a ressonância, né, quando possível, porque ela pode ter o ecocardiograma normal, mas já ter alterações do ponto de vista de formação de fibrose na ressonância magnética, né? E essa região é uma região muito, mais ou menos, muito típica da doença de Fabry. Tá? O que tem ganhado hoje em dia, né, quem trabalha com ressonância, muito espaço nesses diagnósticos diferenciais das doenças de depósito, é o mapa T1, né, que é a avaliação tecidual da velocidade ali do tecido, né? Isso precisa ter um software específico na ressonância, né? Mas hoje em dia praticamente a maioria das ressonâncias tem. Interessante que em pacientes com doença de Fabry, quando eles avaliam o mapa T1 é bem baixo desses pacientes. Então, aqui estaria os pacientes com cardiopatia hipertrófica, né? Aqui seriam os valores do mapa T1 nativo próximo ao normal. Pacientes com doença de Fabry, velocidades bem baixas, só comparadas a pacientes com hemocromatose, olha que interessante. E na outra linha lá, totalmente o oposto do outro lado, os pacientes com amiloidose por TTR. Então, hoje em dia, a ressonância magnética praticamente tem confirmado esse diagnóstico, ou ajudado muito nesse diagnóstico diferencial. Ou seja, é amiloidose, é doença de Fabry ou é cardiopatia hipertrófica. Então, o mapa T1, né, isso normalmente a gente acaba solicitando, e é uma coisa realizada pela máquina ali, a gente pode ter bastante noção desse diagnóstico desse paciente cursando com hipertrofias ventriculares. Então, Fabry baixo, amiloidose oposto, hipertrófico ali mais ou menos normal, né? Então, aqui mostrando isso que a gente falou, né? As alterações da doença de Fabry, principalmente do estranho, ocorre na região ínfero-lateral basal. Da amiloidose, o apical sparing, mas vocês viram uma paciente com diagnóstico de doença de Fabry com um eco muito sugestivo de apical sparing, né? E no cardiopatia hipertrófica, as alterações ali do strain ocorrem realmente na região septal ali, né? O aparecimento da fibrose também ocorre na região septal, normalmente na cardiopatia hipertrófica, ou nas junções ali dos ventrículos, né? E na doença de Fabry, na região infralateral basal, como vocês sabem ali na amiloidose, é circunferencial, né? Então, a ressonância hoje em dia, quando possível ser feito, né? Cada vez mais a gente tem conseguido esse método, né? Mas a gente sabe que, do ponto de vista do SUS, é difícil, mas ajuda muito nesse diagnóstico diferencial desses pacientes, né? O diagnóstico da doença de Fabry, depois desses pensamentos de achados clínicos, eletrocardiográficos, de eco e ressonância, é um diagnóstico feito através de uma análise do DNA e da dosagem enzimática, né? Então, se o paciente é do sexo masculino, eles não vão fazer um exame de um alto custo, que é fazer ali a análise do DNA. O que ele faz? Só faz a dosagem da enzima. Porque se a enzima estiver reduzida ou ausente ou baixa, a alfa-galactosidase, acabou. Muito provável esse paciente tem doença de Fabry, aí eles vão fazer a análise do DNA, né? Se a enzima estiver normal, eles não vão fazer análise de DNA, porque afasta a doença de Fabry nesse paciente do sexo masculino. Mas em mulher não tem como fazer isso, porque as mulheres podem cursar com enzimas normais ou próximas aos normais. Então, em mulheres, eles pulam essa fase da dosagem enzimática, né? E eles fazem apenas a análise do DNA.
Hoje, os laboratórios que trabalham com o tratamento, eles fornecem isso gratuitamente, né? O exame é realizado dessa forma mesmo, né? Com a gota espessa ali em papel filtro, né? Fácil de ser feito, você encaminha lá para o pessoal, às vezes eles coletam tá em casa, sexo masculino, eles vão fazer a avaliação enzimática e depois a análise do DNA, procurando a mutação específica, e em mulheres eles vão fazer apenas a análise da mutação específica, né? Então, isso que está escrito aqui foi o que eu falei ali brevemente, né? Basicamente é isso. Então, pede análise do DNA. E é importante o diagnóstico, né? Porque a gente pode tratar, né? Hoje em dia, quem trata pode ser o geneticista, pode ser o cardiologista que tem uma certa prática, pode ser o pessoal da diálise, né? Mas a gente tem que lembrar que é uma doença, né? Não uma cardiopatia, né? Que pode ser curada, né? Isso aqui talvez seja muito pretensioso a gente pensar dessa forma, né? Mas a gente pode, pelo menos, principalmente nas fases iniciais, estabilizar bem essa doença, né? Mas o que a gente deve pensar, né? Quem vai receber o tratamento? Primeiro, a doença de Fabry, que a gente precisa lembrar, né? E isso aí o Emerson, que acaba ajudando muito mais nós temos aquelas mutações clássicas, né? Já descrita na literatura. Então, quando você recebe um teste genético, né? Normalmente esse teste genético fala para a gente, ó, isso é uma mutação clássica, uma mutação patogênica, né? E aí a gente não tem nenhuma dificuldade em pensar em tratar esses pacientes. Porque você tem a mutação e você provavelmente deve ter alterações, né? E o homem sempre tem alterações. Na outra ponta, que são a grande maioria, quando a gente pede um painel genético, né? São mutações que nós chamamos de polimorfismo benigno, descrito como mutações que, teoricamente, ainda na literatura, não apresentam alterações ou não apresenta alterações relacionadas com a doença, ou seja, não justificaria as alterações que esse paciente tem e esses pacientes não devem ser tratados, né? Mas existe uma grande quantidade de mutações de variantes de significado incerto ou late onset, que aí você precisa avaliar esse paciente se ele tem manifestações clínicas da doença, ou se ele tem uma doença manifestada em algum órgão. Se esse paciente tem, ou seja, uma hipertrofia que você justifique, que é pela doença de Fabry, uma proteinúria, uma dor neuropática ou alguma alteração que você não tem uma causa que justifique, esses pacientes que apresentam uma dessas mutações, ele pode ser considerado em tratar ou não. Aí realmente a gente precisa conversar com o geneticista, porque a gente às vezes tem muita dificuldade em tratar ou entender, né? Porque às vezes a alteração que esse paciente tem não tem nada a ver com a doença de Fabry, apesar de a gente estar querendo achar. Tá? Mas basicamente é isso. Se eu tenho alguma alteração em algum sistema relacionado com a doença de Fabry, esse paciente, e tem uma mutação descrita como patogênica, ele tem a indicação de tratamento. E como que o tratamento é feito? Basicamente, hoje nós temos dois tipos de tratamento. Um tratamento que é feito através de uma reposição enzimática, a cada 15 dias, feito por infusão endovenosa e pelo resto da vida, tá? Ou tratamento através de chaperonas, que são comprimidos via oral, mas para esse paciente receber esse comprimido via oral, ele precisa ter uma mutação que responde a esse tratamento, né? Não são todas mutações que são suscetíveis, que a gente fala, ao uso de chaperona. Então, você tem um painel lá, ou tem um banco de dados, que quando você tem uma mutação, você digita lá, e ele fala, ó, essa mutação pode ser suscetível ao uso de chaperona, ou é suscetível, ou não, essa mutação não é suscetível, e aí a gente acaba fazendo o tratamento de reposição enzimática, né? O que a gente estava discutindo um pouco antes de começar a aula, né, que hoje em dia esse tratamento de reposição enzimática, agora no último mês, né, nesse mês especificamente, ele acabou sendo incorporado aí, né, acabou passando no Conitec, não está incorporado de forma prática para nós ainda, né, mas já vai ser uma terapia incorporada no SUS, né. Então, se você tem esse paciente, né, a gente vai ter uma facilidade muito maior em prescrever, porque até o dia de hoje a prescrição dessa medicação, né, acaba sendo de forma judicializada, que é uma medicação que realmente tem um custo importante aí para o sistema único, né? E aí a dúvida que fica, né, é se vale a pena tratar, né? E quem a gente deve tratar, como a gente falou, né? Do ponto de vista cardiológico, né, que é o que eu vou falar, a gente trata os pacientes porque ele pode reduzir a massa ventricular, né? Se seu paciente ainda não tem comprometimento cardíaco, pegou um paciente mais jovem, a gente pode preservar a função do coração e evitar a hipertrofia, repondo a enzima, né? Se seu paciente já tem insuficiência cardíaca, você pode melhorar a classe funcional desses pacientes e sintomas, e pacientes com arritmias, né? É descrito que você melhora também o sintoma de arritmia. Isso aqui eu já vi realmente melhorar bastante, sintomas também. Preservar a função, eu não peguei pacientes muito jovens,
e redução da hipertrofia eu também não vi muito ainda não. Tá? Mas sintomas e frequência de arritmia realmente eu vi. Mas quando a gente vai avaliar os estudos que avaliaram o tratamento nesses pacientes, né, algumas coisas a gente tem que ter na cabeça. Né? Primeiro, se o paciente já tem uma doença muito avançada, né, com fibrose no músculo cardíaco, o tratamento para esse paciente do ponto de vista do coração, né, você pode indicar tratamento por causa do problema do rim, por causa do problema do sistema nervoso central, né, outras causas, né, esse tratamento ele vai ter pouco benefício, né, porque você não consegue fazer uma redução aí da hipertrofia ventricular quando esse paciente já tem fibrose, né, um acompanhamento aí de 1 a 3 anos. Né? Então, o ideal é a gente pegar esse paciente bem na fase inicial. Quando a gente avalia a capacidade ao exercício, mesma coisa, pacientes com grande fibroses também, esse paciente não vai modificar, que é isso que a gente imagina, né? E a mesma coisa, os parâmetros de strain rate, de eco, né, de função diastólica nesses pacientes após 3 anos de tratamento, né? Então, se você já tem um coração muito comprometido, indicar terapia nesse paciente, talvez naquele fenótipo que o comprometimento é só do coração, ou seja, em outras palavras, num paciente que esteja numa IC mais terminal ali, você não vai trazer benefício com custo alto para esse paciente. Então, por isso que a gente precisa tentar o diagnóstico mais precoce. Né? E a dúvida que se sempre teve, né, e existe até hoje, porque a gente não tem estudos duplo cego, randomizados, multicêntricos, de longo, é se realmente essa medicação reduz a mortalidade. Né? Do ponto de vista de qualidade de vida, todos os estudos aqui eu não trouxe, e eu foquei mais na cardio, mas melhora de dor, de sintomas, redução da progressão da insuficiência renal desses pacientes, eles ficam livres da diálise por muito tempo. Todos esses estudos trazem essa melhoria desses desfechos substitutos. Né? Mas a grande pergunta é a redução de mortalidade. A gente não tem estudo head-to-head para poder falar, mas a gente tem cortes de segmento. Né? E aqui mostrando, né, numa corte lá seguida, nesses pacientes, mostrando com 677 pacientes seguidos, né, mostrando uma redução, uma sobrevida desses homens em torno, no pacientes que não foram tratados, de 75 anos, comparados com pacientes que foram tratados, está invertido isso daqui, uma sobrevida de 60 anos. Tá? Então, a gente vê que quando você trata o paciente, né, pacientes tratados, uma sobrevida de 77 anos, né, com pacientes não tratados, uma sobrevida de 60 anos. Quando a gente compara cortes na Europa, principalmente, de pacientes que receberam tratamento ou não tratamento, claramente a gente vê uma redução na expectativa de vida naquele grupo que não recebeu o tratamento. Então, é o que a gente tem de evidência, né? Então, uma sobrevida, eles falam em torno de 17 anos, é o que tem de evidência para a gente pensar em tratar esses pacientes do ponto de vista de mortalidade, recebendo a terapia de reposição enzimática, e agora o Conitec acabou incorporando, né? Se a gente for ver os trabalhos de longo prazo, né, na estrutura cardíaca, com 5 anos, redução da massa ventricular, né, e 10 anos também mantendo essa estabilidade da massa. Função cardíaca, melhora da contratilidade em 5 anos, né? Sintomas em 10 anos, melhores sintomas de angina e classe funcional de IC, né? Menor incidência de eventos clínicos e uma ganho de sobrevida em 17 anos. Esses seriam os estudos aí de maior longo prazo nos pacientes cardiológicos com doença de Fabry. A doença tem se tornado bastante importante e tem trazido bastante experiência para nós, né? No tanto que o Jack, em 2021, né, trouxe para nós uma revisão muito interessante, né, da doença de Fabry. Fazia muito tempo que não havia sido publicado nada e é muito interessante essa revisão. Ele traz lá para nós os red flags, né, a partir da década de idade dos pacientes, né, red flags extracardíacos e os red flags cardíacos nesses pacientes, né. Então, lá, história familiar de insuficiência renal, acidente vascular, de causa inapropriada, em qualquer momento da vida seria um red flag desses pacientes, né. E pacientes com hipertrofias ventriculares, principalmente quando é transmissão de homem para mulher, né, não de homem para homem, né. E aí está lá os sintomas que ocorrem mais na primeira e segunda década de vida, né, inicialmente os sintomas de dor neuropática, gastrointestinal, as lesões de pele, as alterações de suor, né, depois na terceira, quarta década de vida, AVC, começa a ter alterações de perda de audição, alterações de zumbido, esses pacientes queixam muito, né, terceira, quarta década de vida, proteinúria, e insuficiência renal ali, se o paciente não trata, e as fases finais ali com 40 anos, né. E no paciente do ponto de vista cardíaco, né, nas fases ali, primeira, segunda década de vida, as principais alterações, principalmente no intervalo PR ou QT curto, né, algumas alterações do distúrbio do ritmo do paciente,
Depois da segunda, terceira década ali, as alterações que a gente tem no ecocardiograma, né? Principalmente de hipertrofias ventriculares e alterações de strain. Tá? Esses pacientes podem ter alterações valvares, mas são alterações valvares que não vão levar a reparos valvares, né? Correções. Então, se a gente tem um paciente assim, você pode afastar a doença de Fabry. E lá nas fases de terceira e quarta década de dias, alterações da formação de fibrose. Então, é mais ou menos isso, do ponto de vista de evolução cardíaca da doença de Fabry. Né? Nessa revisão, né, eles trouxeram lá um caso de um paciente de 42 anos, né, que estava há 19 anos lá fazendo terapia de reposição enzimática, né, com essa mutação aqui, 946, né? Então, o paciente tinha angioqueratoma, né? E esse paciente mostrando o quê? Que ele mantinha ainda um ecocardiograma depois de 19 anos de reposição, bem normal do ponto de vista do strain, né? Com pouquíssima redução, tá? E a ressonância magnética sem nenhuma fibrose, mas com um mapa T1 baixo. Né? Então, a gente vê que realmente, né, que com 19 anos de reposição, um paciente com menos de 30 anos, a gente conseguiu preservar aí a função cardíaca desse paciente. Então, o que eu deixo de mensagem aí? Eu acho que o principal é isso, a gente sempre lembrar, né, do diagnóstico diferencial nesses pacientes que cursam com equilibração preservada. Mas a doença de Fabry sempre é um diagnóstico realmente de exclusão, é uma doença rara, mas a gente tem que perder pelo menos uns 5 minutinhos perguntando 3 ou 4 perguntinhas da história familiar desse paciente, de insuficiência renal, AVC, história de mãe para o filho ou pai para o filho, é importante a gente lembrar. Tá? Lembrar isso que nem sempre é multissistêmico, então você não vai ver uma doença sindrômica, como você imagina, um paciente que vai chegar com várias alterações no seu consultório, às vezes é só o comprometimento cardíaco mesmo. Tá? É uma doença que tem o tratamento específico, que hoje em dia está muito mais real, porque está incorporado no Conitec, então logo, logo a gente imagina que vai ser mais fácil a gente prescrever aí, seguindo as regras do SUS. Tá? Lembrar que tem os tratamentos adjuvantes, basicamente é o tratamento da ICE de fração de ejeção preservada, e quanto mais precoce a gente pensa, maior é a chance de reversão das alterações e melhor é o prognóstico desses pacientes. Eu deixo aí meu e-mail, meu telefone aí, para vocês, aqui em minha Bragança Paulista, o hospital que a gente trabalha. Quando vocês quiserem entrar em contato aí para a gente discutir alguma coisa, eu fico super à vontade. Tá? Fabrício, então agora você consegue interromper aí a compartilhamento, que eu não estou conseguindo. Não, para mim está ok já. Você clicou lá na então pronto, setinha. saiu. Pronto. Maravilha. Então, primeiro agradecer, né? Brilhante aula, excelente revisão, acho que é um tema extremamente importante, se a gente não pensa, a gente não diagnostica, né? Então, vou abrir aí para perguntas, se alguém quiser mandar uma pergunta pelo chat, vou abrir para Emerson, para Joselina, que são aí pioneiras e comandam aí o estudo das doenças raras aqui no estado, e obrigado mais uma vez. Doutora Joselina, o microfone está fechado. Doutor Murilo, parabéns pela excelente revisão. Dá uma força enorme a gente, suas revisões, porque a gente sente sua experiência, né, no tema, e nós estamos engateando nesse tema. Sua presença sempre é extremamente bem-vinda para nós da cardiologia, para nosso grupo de pesquisa, para os alunos, para os graduandos e os pós-graduandos. Emerson já ergueu a mão antes de mim. Ele está ansioso aí para falar com você. Eu vou deixar ele falar primeiro, depois eu questiono no final, tá legal? Vamos lá, Emerson. Obrigado demais aí. Então, parabéns pela aula, gostei muito. E uma coisa que eu queria assim, saber de ti, a sua opinião, no nosso trabalho, a gente, como eu disse, já fizemos a triagem 120, uma coorte de cardiomiopatia hipertrófica, a gente está usando o critério de inclusão da American Heart, que diz que lá o septo de 15, quando ele é o probando, e de 12, quando tem histórico familiar. Eu vi o caso que você apresentou, o septo menor, né? Você acha que a gente pode estar perdendo o paciente nessa nossa amostra se a gente ficar usando apenas esse critério em relação à Fabry? Não digo para hipertrofia, mas em relação à Fabry, a gente pode estar perdendo o paciente se a gente não usar algum outro critério? Eu acho que sim, que pode estar perdendo, tá? Principalmente pacientes mais jovens. Eu acho que, assim, se você tem uma hipertrofia, aí eu já pensaria num paciente mais jovem, de 11 a 12 milímetros, que não tem uma causa determinada, que poderia estar nesse contexto de um paciente de cardiopatia hipertrófica, né?
aí eu poderia testar, e a gente testou pacientes assim lá no INCOR, né? A gente, sei lá, procurar algum red flag, se você quer estratificar um pouquinho melhor do ponto de vista, né? Mas a gente fez um algoritmo chamado ABCDE de Fabry, que seria quando fazer essa investigação, que a gente até mandou para Arquivos Brasileiros, mas ainda não passou, está impresso, a gente está mandando, foi a Sandra, foi a Andrea, pessoal que normalmente trabalha, e a gente definiu o ponto de corte de 12 na pensar para estratificar esses pacientes. Tá? A Sandra falou, não, vamos fazer com 12, porque é o paciente que a gente quer pegar, desde que tenha algum red flag associado, né? Acho que se você fazer indiscriminadamente em todos, talvez o custo de efetividade vai ser muito alto. Mas se tem, sei lá, alguma outra coisa que você poderia pensar, eu acho que vale a pena sim. Perfeito. Inclusive, a gente já está fazendo assim, né, Emerson? A gente já está colocando pacientes com o septo de 1.1, 1.2, justamente porque nós já fizemos mais de 100 painéis genéticos e não encontramos nenhuma família com Fábio, nenhum paciente. Isso aí está dando um desespero. Não, eu acho que não. Sabe que eu acho que é ao contrário? Isso demonstra que vocês são bons cardiologistas, que vocês realmente conseguiram definir que aqueles pacientes que você trata são portadores de cardiopatia hipertrófica, que não teve nada a mais que nos chamou a atenção que não era hipertrófico, porque senão talvez em algum momento você, sei lá, teria discutido com outro colega, entendeu? A gente teve essa mesma angústia no INCORJUS, nós, junto com o Edmundo, nós fizemos 100 pacientes. Nós tivemos 0 pacientes com doença de Fabry, mas eram centros altamente selecionados, né? E aí foi como eu falei para o Emerson antes, né? E eu fiz aqui com meus alunos de iniciação 70 pacientes e eu encontrei um. Então, assim, é um tiro. Mas eu acho assim, quando é muito selecionado, né, o ambulatório, e com pessoas que têm conhecimento ali em cardiopatia hipertrófica que estudam, talvez você está com uma corte mais selecionada. Você não pensou nesse paciente ou não pensou em outra doença, entendeu? Eu acho que seria isso. Senão, talvez eu já teria pensado uma continuidade de investigação, sei lá, amiloidose, alguma outra coisa. Eu acho que é isso que realmente mostra. Nós realmente... leitura, né? A gente encontrou 40% de sarcomérico mesmo, MY-H7, MY-DPC3, né? Tem vindo as fenocópias de Noonan também tem aparecido dentro dessa população. Então, está de acordo com a literatura. Sim, sim, sim. Mas uma coisa assim que eu queria deixar muito assim fortemente dito nessa reunião, Fabrício, por favor, me pedindo ajuda também e aos colegas presentes, é que não deixe de encaminhar para a gente esses pacientes hipertróficos, para a gente não perder caso, porque a gente conseguiu mais kits de painel genético. Quantos temos agora, Emerson, que a gente pode usar? Olha, a gente já usou 120 e temos mais 100 aí para usar. A meta, a gente quer ver se chega aos 200 para poder a defesa do doutorado ficar com N interessante, né? Mas, assim, a gente tem feito todos os sábados pela manhã, é o dia que a gente marca para fazer essa coleta no laboratório DNA. Então, podem dar o meu telefone. Fabrício mesmo é um médico que tem mandado bastante. Vários colegas aqui do grupo, né? A gente vê que a cardiologia... Eu não sou cardiologista, mas eu vejo quantos laudos vem, assim, o pessoal da ressonância já coloca, né, na suspeita clínica pelos achados. Então, tem sido bastante interessante ver essa participação. Mas a gente quer mais, a gente está precisando de mais pacientes. A gente tem feito também análise de familiares, estão dando positivo para as outras patologias. A gente tem feito aconselhamento genético para amiloidose, para as hipertróficas também, oferece possibilidade de exame para os familiares. E agora uma dúvida, Emerson. Nessa corte que vocês estão investigando, aí, e vocês conseguiram diagnóstico de amiloidose hereditária? Tiveram algum? Tem uma porcentagem já ou não tiveram? Porque eu aqui não estou conseguindo nenhum, como eu falei. Não, é o que tem dado bastante. Nesse último trimestre, só de Fabrício, acho que teve uns 3 ou 4 pacientes, e de outros colegas também. Deus também, né, Emerson? Exato. São 9, né? Não foram 9. Quantos foram ao todo? 9 pacientes com amiloidose. Está fazendo 9 com amiloidose. Isso, com amiloidose por trânsito de retina. E aí, quando você acha aqui tem tido casos interessantes, que a gente está pegando a forma homozigótica, né? Casamento de primo com primo, e em que os dois primos têm amiloidose, gerando filhos homozigóticos, né? E a gente sabe que aí o quadro é mais exuberante, o fenótipo às vezes aparece até 10 anos antes em relação à literatura. Então, talvez seja um caso
peculiar do estado de Sergipe, né? Muito interessante. Tem trabalhos mostrando que a corte de hipertrofia, quando a gente também faz teste para amiloidose, chega quase a 6 a 9%. Então, acho que está mais ou menos dentro que vocês estão próximos da literatura. Só está precisando aparecer um Fabry aí cravou o machado, porque aí ficou 1% de Fabry, 6 a 9% de amiloidose e 40% de hipertrófico. Aí é padrão Cleveland Clinic. Tá vendo aí, Emerson? Agora eu fiquei animado. Perfeito. Vamos achar nosso Fabry aí, para o seu doutorado. Aqui o chat, Stephanie colocou excelente aula, Murilo, Alexandre Rebola, parabéns pela aula, sensacional. Sei, Érica, Daniel Pio, a gente tem a ressonância, a gente tem o mapa T1 e T2 que está bem calibrado, não sei se Érica ou Daniel Pio quer falar alguma palavra, né, porque é um diagnóstico diferencial importante, a gente tem acesso a isso, o mapa T1 baixo, o mapa T1 alto, então amiloidose, Fabry, então acho que é uma excelente ferramenta, a gente tem disponível, não sei se Érica ou Daniel Pio podem falar alguma coisa. Oi, Fabrício. Eu e Daniel, a gente discutiu exatamente isso hoje. A gente tem a ferramenta no nosso hospital, mapa T2 e T1. A gente está precisando calibrar, mas nós já fizemos um esquema com o pessoal da rádio. A gente vai fazer a calibração nessa semana e vai começar a colocar os nossos laudos, sim, o mapa T1 e T2, tá? Só que tem que lembrar para os colegas, quando forem fazer o pedido da ressonância, colocar no pedido que quer o mapa, para a gente poder colocar no laudo no início, e mandar o hemograma, né? O paciente com hemograma para a gente calcular o SCV, tá? É bem interessante. Quando eu comecei a fazer residência de ressonância e tomografia, o Fabry estava em ascensão, né? E aí a gente teve que começar a revisar os laudos, porque muita coisa que a gente fazia que era hipertrófica, a gente começou a repensar e ver, não é hipertrófica, né? É Fabry. E uma coisa que chama atenção é assim, aquele paciente que é muito hipertrófico, tem muita hipertrofia e pouco realce, né? Pouca fibrose. Aí levanta a nossa orelha para pensar em Fabry também, quando a gente não tem mapa de T1 e T2 que já direciona, mapa de T1, na verdade, que já direciona um pouco mais o diagnóstico. Acho que é isso. A aula maravilhosa. Muito obrigada por compartilhar isso com a gente. É sempre bom estar revendo conceitos clínicos e melhorando nosso dia a dia, né? Depois também um trabalho, acho que saiu no Jack, falando de ressonância em Fabry, na evolução do coração. E mostrando que na fase inicial o mapa T1 reduz, mas depois, uma fase mais tardia, ele começa a normalizar, Erika, não sei se você viu isso. E tanto o Tavico, aqui a gente tem um paciente em comum que foi assim, ele fez a ressonância e o mapa T1 já estava normalizado nesse paciente. Acho que por substituição ali, da substância que tem ali. Do ponto de vista fisiopatológico, eu não sei explicar, mas isso é descrito. Não necessariamente você precisa ter... É lógico, quando vem mapa T1 baixo, chama muita atenção, né? Mas o normal acho que não excluiria, né, Érica? Eu acho, não sei. Não excluiria. O mapa T1, na verdade, eu acho que... É porque Fabry é uma coisa que a gente está estudando agora, né, na verdade, e o mapa T1 também. Então, a gente está começando a descobrir quais são os padrões e como é que é a evolução da doença. Então, eu acho que é interessante quando ele vem diagnóstico. Então, quando ele vem estouradaço, certeza que é amiloidose, né? Então, assim, claro, com outros comemorativos que a ressonância traz. Agora, realmente, ele normal não excluiria Fabry se você tem uma hipertrofia, um realce característico, só não vai fechar com o mapa, né? Acho que tudo tem... Na imagem, você nunca tem uma coisa só que você para olhar. Você tem que juntar os pedacinhos para montar o quebra-cabeça, e às vezes o clínico vai ter que juntar outros pedacinhos com outras coisas para dar o diagnóstico, né? Ótimo. Perfeito. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Aproveita aí a oportunidade e a expertise aí do nosso mestre aí, Murilo. Murilo, eu vou aproveitar. FA mais Fabry igual a anticoagulação, assim como a amiloidose e outras doenças? Sim. Como é que tem feito? Igual a anticoagulação. Nesses pacientes não segue chá de Vasca e pode já ser anticoagulado direto nesses pacientes. Igual no hipertrófico também, né? E aí, novos anticoagulantes mesmo. Perfeito. Alguém mais, alguma pergunta? Alguém do ECO? Algum aluno aí do Murilo, que eu prestigiá-lo? Agradeço aí a presença. Bom. Acho que a aula foi completa, né? Bem elucidativa.
Murilo, queria agradecer enormemente, assim, pela sua, né, disponibilidade, sempre atendendo o nosso convite. Você é querido aqui em Aracaju. Tento negociar seu passe há alguns anos, né? Pretendo aí, eu me juntei a Valesca e pretendo conseguir essa grande façanha de trazê-lo para cá. A Valesca agora está começando a vir, então acho que a gente vai conseguir. Estou nessa esperança aí. Agradeço, você sempre assim espetacular nas aulas e sempre é bem-vindo e será bem-vindo aqui ao nosso grupo. Obrigado, eu que agradeço demais, gente. Eu gosto demais de Aracaju, de todos aí. E se vocês precisarem de mim, estou sempre à disposição, vocês sabem disso, tirar dúvida, discutir caso, né? Acho que é sempre interessante a gente trocar essas ideias, né? Fábio é uma doença que realmente está todo mundo aprendendo ainda. A cardio agora está crescendo bastante nesses últimos anos, né? Mas a gente sempre tem dúvidas. Mas a gente está sempre aí, o que precisar. Agradeço demais todo mundo. O Zelita, o Emerson, o Fabrício. Muito obrigado mesmo, gente. Murilo, obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Foi sempre, é muito bom ouvir você. Sua experiência das doenças raras nos deixa bastante animado. E também a sua presença motiva as novas gerações, né, a trabalhar com esse tema, né, que precisa que cresça, né, no nosso estado. Boa noite, então. Boa noite, Boa noite, gente. Obrigado. Obrigado a Viviane, coordenadora do CEP, nossa, né, grande comandante aí do Centro de Ensino e Pesquisa. A gente pretende aí fazer uma parceria com o Murilo e, né, fortificar aí nosso Centro de Ensino e Pesquisa. Obrigado a todos. Se quiserem aí, pode contar. Abraço. Tchau, tchau. Boa noite.